Câmera 2. Vinheta! Cadê a musiquinha? Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast da nossa revista Causa. E hoje temos aqui um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, se apresenta aí, Negão. Fala galera, sou o Negão. Também conhecido como Wellington, né? Faço parte aí da Aliança de Pequenos, estamos aí trabalhando com a galera e hoje estamos aqui na revista Causa. Mas é isso aí, galera. O nosso convidado, ele já passou por muitas coisas, né? Já trabalhou na Cracolândia, resgatando pessoas, já evangelizou nas ruas, abriu movimentos missionários, movimentos evangelísticos. Mas eu quero, antes de falar sobre ele, é melhor ele mesmo falar, né? Vamos deixar assim, né? Fala aí, Rasta. Eu sou o Carlos, mais conhecido como Rasta. Estamos aí com a galera aqui da Aliança de Pequenos, aqui no Mato Grosso do Sul. Sua câmera é essa aqui. Né? Estamos aqui, né? Ó, tem várias câmeras aqui, a gente está se achando aqui ainda, mas estamos aqui com eles aqui, participando aqui, vamos trocar umas ideias aqui sobre missões e finanças. Isso. E vamos entrar então no tema, né? Pra gente não demorar. Eu acredito que esse tema ele é muito interessante, porque quando fala de finanças, a galera tende a pensar mais na prosperidade própria, né? E hoje em dia, muitos, até quando vão ofertar, estão pensando na própria prosperidade, certo? Exatamente. Mas existe uma onda missionária muito grande crescendo no Brasil. E a questão é, será que o Brasil, será que a igreja, né, brasileira tem correspondido a essa onda na área das finanças? Né? O que você pensa assim, Rasta? O que a gente está caminhando aí como igreja? Essa concepção da igreja tá pensando ainda, né? Tá demorando, né? Porque Deus já deu uma chave, já tem um destrave, né? Em tudo isso. E é como você disse, né, velho? Essa onda missionária já tá acontecendo. E muitas igrejas não estão conseguindo acompanhar essa onda missionária, entende? Então, tem esse choque, não sei se vocês estão me entendendo. E a gente precisa esclarecer tudo isso, vocês, os missionários, precisam estar falando com as igrejas locais, né, falando sobre o campo, o que está acontecendo, comunicando com mais integridade essa galera aí, para eles entrarem na onda, porque a gente já está vendo que já estamos nos finais dos tempos, e tem essa onda apostólica que a gente precisa pregar o evangelho a toda criatura. E é interessante porque desde criança eu ouço falar o quê? Que o Brasil será um celeiro de missionários. Muitos profetas, muitos homens de Deus que passaram pelo Brasil profetizaram isso. Só que agora que a onda está chegando mesmo, agora que a gente tem visto esse mover, isso que você falou, parece que as igrejas ainda não estão entendendo. Talvez, né, entre aquela questão, falha também dos missionários, né? Falta de comunicação, né? Às vezes rupturas antes da hora, né? Mas eu acredito que o Senhor ele quer mover essas coisas, né? Deus não vai prosperar a igreja só para construir templos maiores e comprar cadeiras melhores, ar-condicionados mais potentes. Se Deus está dando recurso para a igreja, será que o propósito dele não é que a igreja corresponda agora a essa profecia, né? Você falando isso me fez lembrar dos maiores milagres que Jesus fez, né, em nossas vidas, nessa parte ministerial, né? Porque a gente saiu dos templos, né? Em São Paulo, onde eu moro, na capital, nós temos grandes templos, né? Acho que eu estava vendo hoje, né, uma reportagem que está localizado mais templos religiosos no Brasil, é o estado de São Paulo. Vocês entendem a gravidade? É verdade. Não, e eu já achava que aqui tinha muito. Só que eu vi lá nessa reportagem que aqui é um dos estados que menos tem. E eu fiquei pensando, se aqui já tem um a cada quadra, pelo menos, imagina numa cidade... Eu vou explicar, né, sobre a gravidade, porque Deus falou sobre o ID, né?
E temos uma igreja em São Paulo que nós temos um pastor, cara, que ele fala assim, ó, a igreja tá cheia, vocês precisam sair para pregar o evangelho, sabe? Eu acho que isso é a ordenança de Jesus, né? Não que eu sou contra os templos, né, Gabriel? Vocês entendem, mas nós precisamos pregar o evangelho, sair dos templos, né? Nós fizemos uma igreja na rua, plena Avenida Paulista, cara, e nós vivenciou os maiores milagres de Jesus ali, sabe? Do que de ter conferências, foram bênçãos, mas a gente vivenciou ali, sabe? Os milagres de Jesus, Jesus libertando as pessoas, curando, salvando, sabe? E a nossa igreja é na rua, entende? Sim. Exatamente, né, cara? Eu creio que quando a igreja ela não dá essa resposta de sair, né, das quatro paredes, de fazer o ID, ela começa... Aí começa esses BOzinhos, né, de... É fofoquinha, é inveja, é ciumeira. Começa a morrer, na verdade. Cara, né? eu falo, sempre teve um pastor que sempre falou uma frase, pode parecer clichê, né? Mas quem não trabalha, dá trabalho, velho. Dá trabalho. Ou você trabalha ou você não É trabalha. realidade, mano, porque você não trabalha, se você não faz a obra de Deus, não faz o ID, cara, você vai dar trabalho para a igreja, para o pastor, né, cara? Então, quem não trabalha, quem não faz a obra, dá muito trabalho. Vocês aqui como liderança, vocês podem prestar atenção, aquele que menos trabalha, dá mais trabalho. Sim, com certeza. Ô Rasta, que conselho então você daria para os missionários nessa questão da comunicação, né? Porque beleza, a gente tem dois extremos, né? Às vezes a galera da igreja que só quer ficar para dentro, mas também tem os missionários que só querem ficar para fora. E às vezes não conseguem ter essa comunicação com a igreja local. O que você diz sobre isso? Cara, eu falo assim, cria relacionamento com seus líderes e pastores, né? Seja bem sincero. Seja um amigo, sabe? Porque isso é importante, você ser amigo. Cara, conversar sobre tudo, né? Sobre as suas dificuldades, confessar pecados, cara, isso é importante, né? Porque você vai ganhando uma confiança e ali vai criando um relacionamento, né? Vocês vão trocando umas ideias, vão conversando, vão tendo aquele tempo juntos, sabe? E o seu próprio pastor, ele vai reconhecer isso em você, sabe? O chamado que você tem, o fogo que você tem de pregar o evangelho, né? É uma coisa muito natural, né? Você tem que ter essa comunicação, sabe? E de falar, sabe? Porque muitas das vezes, cara, a galera não fala, sai fora por conta própria, depois fala assim, eles não ligam pra mim, não veio recursos. Eu vejo muitos missionários que reclamam, né, de recursos, né? Mas não tem uma comunhão com a igreja, não participa de nada da igreja, sabe? Então a gente sempre a gente temos a igreja lá em São Paulo, mas a gente temos um grupo de evangelismo que evangeliza a Avenida Paulista, a Rua Augusta, os lugares pancados de São Paulo, ali, sabe? Onde tá as baladas. Então a gente temos que ser participativos, né? Eu conversando com meu pastor, eu falei, pastor, eu gosto de evangelizar, eu amo ficar fora da igreja assim para evangelizar. Ele entende meu chamado. Um dia minha pastora, ela falou assim, cada um tem um chamado mesmo, né? Uns gostam de ficar para fora, os outros gostam de ficar para dentro. Então eles respeitam isso, sabe? Eles já têm essa visão, sabe? Essa sensibilidade de entender isso. Uhum. Eu acho que o segredo é esse, né? Quando os pastores conseguem respeitar aquela galerinha que gosta das ruas, né? Que gosta de levar para as ruas, né, a palavra, mas essa galera que vai para as ruas também consegue entender o lado pastoral, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente foi evangelizar em algumas cidades e a gente ouvia assim, que adianta evangelizar nas cidades se vocês não vão cuidar, né? E por quê? Porque a pessoa tem uma visão às vezes muito pastoral, né?
E aí você pensa, não, mas o que adianta ficar só cuidando se não for evangelizar também, né? Então, tipo assim, ambos se complementam, né? Existem os 5 ministérios, né? Uhum. A galera tem que entender isso. Existe o mestre que fica na igreja, existe o pastor, né? Precisa receber as ovelhas e vai, entende? Sim. Mas é isso, né? Tem muitos conflitos, assim. Eu vejo alguns missionários que foram, né, para o campo de missões, foram, né, para fazer algum curso, alguma coisa assim, tiveram aquela experiência, eles voltam e tem uma dificuldade, né, porque a pessoa muda o pensamento dela, né? E o que é mais louco é que a pessoa culpa quando dá errado. Entendeu, negão? Porque a maioria dos nossos missionários que saem vão para uma escola missionária, ou se desviam, ou se firmam em missão. Isso é perigoso. Entende? É muito perigoso. Sabe? A maioria. Pode prestar atenção. Vocês têm amigos seus que foram para algumas organizações missionárias que hoje não estão mais no nosso meio. Por que você acha que isso acontece? Cara, por conta disto, cara. Por conta de abrir mesmo. Precisa de uma rede de apoio. Precisa do teu irmão, né? Aquele, sabe? Precisa do seu irmão ali, sabe? Que precisa de irmãos que estejam ali orando, né? Pode parecer clichê, né? Mas a missão é aquele que vai, aquele que ora, aquele que oferta. E aquele que compartilha, que agora nas redes sociais, né? Eu amo não compartilhar somente o que eu faço, mas o que os meus irmãos fazem, porque nós somos um em Jesus, né? Sim. Eu vejo muito isso, sabe? Porque Jesus é o único, né, cara? Entende? Sim, com certeza. Eu realmente já percebi essa questão, né? Dos missionários, muitos jovens, na verdade, querer ser missionário, né? E aí ele fazer um curso, né, de missões, tudo, voltar para sua igreja, e aí às vezes também eu vejo que a galera volta para a igreja achando que vai voltar e as coisas vão ser totalmente diferentes, né? É como fosse o super-homem, tá ligado? Eu sou Superman. super-herói, agora eu cheguei ali na igreja, eu vou ter que mudar tudo. Não é assim que funciona, cara. Às vezes Não é, cara. Não é assim que funciona. Quando a gente lançou um ministério que bombou no Brasil, cara, inteiro, teve muita influência. Vários outros ministérios conhecidaço aí, né? Se inspirou em Jesus Cristo e também através da nossa vida. Eu não quero falar, mas já falei pra vocês nos bastidores, né? Porque eu não ganho mérito nenhum com isso, porque é Jesus, pra honra e glória dele, sabe? E vários outros ministérios que acontecem dessa forma, sabe? Tipo, precisamos entender que nós mudamos através da nossa vida, do nosso testemunho, sabe? Não impondo as coisas em nossa comunidade de fé, mas sim mostrando, sabe? Como Jesus fazia, né? Nos seus milagres mostrava, sabe? E isso é incrível. E eu, tipo, voltando, recapitulando, a gente formamos um ministério e eu queria que todo mundo saísse da igreja para evangelizar, velho. Vocês precisam ir lá, conhecer. Mas nem todos tinham esse chamado. Aí depois que eu fui entender isso, mais ou menos há 14 anos atrás, fui entender que quase ninguém tem um chamado de missões urbanas. Não sei se vocês estão me entendendo. Quase ninguém, mas tem um que tem um chamado de intercessor que pode orar por aquele que foi. Sim. Você está entendendo? Receberá o mesmo galardão, né? Então é isso, galera. Sabe, nós somos o povo. Isso é legal, né, Raça? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo, assim, muitas pessoas que elas chegam ali e elas não sabem, tipo assim, a pessoa volta de missões e essa questão do conflito, né? E onde que acontecem muitos conflitos ali? Exatamente nesse ponto que você colocou, né? A questão do chamado da pessoa, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu sou um evangelista de rua, como você falou. Sim. Aí a gente, tipo assim, olha para todo mundo como se a pessoa fosse um evangelista de rua, né? E eu vejo que algumas lideranças, às vezes, elas fazem isso, né? E a própria pessoa faz isso com a liderança. Ela acha assim, agora eu sou, sei lá, eu me descobri como um missionário transcultural, então eu vou levar o transcultural para minha igreja. E às vezes nem todo mundo que está ali dentro, né, vai ter esse mesmo
essa mesma vocação, né? Exatamente. E aí que gera esses conflitos, Eu né? estou numa área rural, aqui nós temos missionários que são chamados para a área rural. É um povo específico, como os ribeirinhos, como o sertanejo, né? Então a galera, Gabriel, tem que ter essa concepção de entender. Por isso que eu falo, cara, antes de vocês ir para uma universidade, façam uma escola missionária. É muito importante. Porque tem uma das aulas que eu curto demais, que é vocação e destino, cara. É uma aula que mostra, sabe, a vocação daquela galera, sabe? E relembrando um dos maiores ilustradores, grafiteiros de São Paulo, cara. Foi um cara que eu fui na casa dele, liberei uma palavra para ele, sabe? Logo no começo da minha conversão, mais ou menos em 2002 ou 2001. Logo no começo, por aí. E era um cara que vivia da arte, cara. E eu falei pra ele, eu fui usado por Deus falando pra ele assim, ó, você vai viver do seu trabalho. E no Brasil a arte não era nada, né? Ninguém dava valor, né? Nessa época. Hoje tem aqueles mural em São Paulo, os caras ganham muita grana, sabe? E o cara tem um chamado daquele jeito pra alcançar a galera das artes. Você está entendendo? Uhum. Sem a sua facilidade de estar ganhando essa galera pra Jesus. Porque eu vou falar do meu estado, né? Da minha cidade. Cara, é muita gente, cara. Muitas tribos urbanas, cara. É muitas. Galera do eletrônico, a galera do skate, né? Galera que ganha dinheiro, que vai para as Olimpíadas, tá ali na Praça Roosevelt ali treinando. Você tem que ter uma ideia para trocar, sabe? Com a galera e incentivar, pô, mano. Já pensou você pega um cara desse? Não, agora você tem que andar de terno e gravata, você é um advogado. Você vai largar o skate. Cara, para com isso, cara. Você vive nos anos 80, sabe, mano? A igreja não, a igreja é moderna, cara. A igreja de Jesus é assim, cara. Eu falo pra você, Jesus, ele é o novo, sabe? Entende, Gabriel? Estratégias mudam, né? Mudam, cara. Cara, nós temos skatistas que participam de campeonatos que ganham uma galera pra Jesus. Entende? Um exemplo. Se você fosse, então, nos dar uma dica, assim, para essa galera que quer aprender a evangelizar, o que você pode orientar, assim? Cara, estuda a Bíblia, come a Bíblia. Tem uma comunhão com Deus, né? Que hoje em dia as coisas mudaram. Evangelismo é demonstração de poder, galera. É cura, é libertação. O cara tá ali tá ali na baladinha, negão. Você tem que orar pelo cara, o cara ficar são, mano, pelo poder de Jesus Cristo. Se o cara tá com enfermidade na rua, vamos orar aqui, ó, você vai ser curado em nome de Jesus. Não é mais Jesus te ama. Aí a gente fala assim, Jesus te ama, aí o cara fala assim, eu sei. Ele te ama também, sabe? Não tem mais essa, sabe? Você precisa comer a Bíblia, porque a galera tá se informando sobre a Bíblia. Até ateu lê mais a Bíblia do que muitos crentes, cara. Pra poder debater, entendeu? Na rua, entendeu? Sim. Tem uma história, cara. A gente tava ali, eu acho que era na Paulista, ó, em algum ponto ali de São Paulo. Ou Baixa Augusta, não me lembro. Só que tinha uma menina de Israel. Entende? Da Terra Prometida. A menina tinha comido a Bíblia, né? Lido, você imagina. Aí foi um cara evangelizar ela, mano. Se ferrou. Não tinha argumento, sabe? Para você evangelizar, estuda a cultura. Você quer alcançar os rasta? Estuda sobre os rasta. Quer alcançar os judeus? Estuda sobre a cultura judaica. Sabe? Entendeu? Quer alcançar os caras do Brás que faz tecido lá. Vamos estudar sobre tecido. Vamos ver ali, né? Sabe? Cara. Jesus Cristo, ele nos deu estratégia através do Espírito Santo. Sim. Uma coisa que a galera tem que entender
sobre a teologia de Jesus, a pregação de Jesus, né? É que ele usava as coisas da época para falar com o povo, né? Sim. Então Jesus usava o campo para falar com os camponeses, né? Exatamente. Ele usava os peixes para falar com os pescadores. Então, às vezes a galera acha que o bom pregador é aquele que fala difícil, aquele que usa palavras muito robustas, né? E no fim, às vezes fala tão bonito, mas dificulta tanto o acesso ao evangelho àquela pessoa que realmente precisa, né? Então, acho assim que, claro, hoje em dia é importante ter essa diversificação, né? Tem a galera mais culta, né? Sim, Que vai tem. precisar dessa galera que Exatamente. fala difícil. Mas a questão é, Jesus falava do jeito que o povo que ele estava ministrando precisava ouvir, né? Então, se realmente, se você trabalha, né, com pessoas mais cultas, digamos assim, pessoal, né, juízes, que tem realmente um linguajar diferente, com certeza você vai ter que lidar dessa maneira, né? Mas quando a gente fala de evangelismo de rua, principalmente, né, então eu acredito que a gente precisa ter essa mentalidade, né? Mas olha, para a gente não sair tão fora do tema, né? Que é igreja, missões e finanças, né? O Negão vai fazer uma pergunta aí, né? Eu tô com algumas perguntas aqui, cara, e uma bem interessante aqui, né? A gente, assim, já ouviu todo tipo de coisa absurda, assim, né? Eu vou falar todo tipo porque, né? Mas eu queria saber, assim, cara, que foi algo, assim, que você ouviu de outra pessoa, talvez de alguém que talvez era até alguma referência pra você, que você falou, cara, eu não acredito que esse cara tá falando isso. Sabe, algo que você falou, mano, isso não tem nexo nenhum. Assim, se teve alguma coisa que você ouviu nesse sentido, assim. Sobre. Sobre finanças, sobre missões. Fala, por exemplo, uma pessoa chegou uma vez pra mim e falou uma coisa assim. Eu acho que não precisa de missionário nos outros países porque todo mundo conhece o evangelho já. Falou desse jeito, entendeu? E uma pessoa assim, que a gente considera uma pessoa de Deus, entendeu? Uma pessoa... O mais absurdo, agora você me fez lembrar, que um maluco falou assim: se Deus te chamou para ser missionário, Jesus vai pagar a conta. Eu não preciso te dar oferta. Loucão, né? As ideias. Tipo, Deus te chamou para ser um missionário. Então você não precisa da minha oferta, ele vai pagar a conta. Vai mandar um anjo, né? Aí o anjo vai descer, vai escrever um cheque, né? Ele perdeu um corvo com a cesta básica. Ele perdeu a oportunidade, né, mano, de semear numa terra fértil, né? E não que você não deva dizimar na igreja local, mas, cara, dizima em vidas, cara. Um missionário que tá ali, sabe? No campo. É um conselho. Porque logo mais não vai ter mais templos, né? Sim. A gente tá partindo pro fim, entende? Então dizima, não precisa ser na minha vida. Mas você vê um missionário que tá ali no Ribeirinho, sabe? Vamos mais para longe. Para a janela 10/40, que ainda existe, ainda precisa o povo ser alcançado, que nunca foi pregado o evangelho. Na nossa Amazônia. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ali na Amazônia, é tão grande, sabe? Entende? Então dizima em pessoas que vale a pena, cara. Conversem com essas pessoas, sabe? Não tome pensamentos ruins, precipitados sobre missionários, sabe? Conversem com eles. Às vezes, os caras não me dão oferta, mas me mandam, como que você tá, cara? Como que tá a sua vida? Quero saber de você. Cara, isso daí pra mim é a maior oferta também. Entende? Eles são inseridos, né? Inseridos, cara. Se importam, né? Isso. Eu faço parte do reino, né? Reino de Deus. O relacionamento, né? E é interessante isso, né, que você está trazendo, porque se nós formos para o Velho Testamento, o dízimo, ele não era exclusivo do templo, lá no começo. Ele era para os levitas.
Quem que eram os levitas? Eram todos que faziam a obra. Todos que eram integrais no ministério. Ralavam demais. A galera pensa só, é os músicos. Não, tinha muito levita que não tocava. Mas eram todos que se dedicavam integralmente ao ministério levítico, né? Que é o sacerdócio, né? Só que eles nem sempre tinham onde morar. Então, porque não existia, a tribo de Levi não tinha uma terra. Então, as ofertas e os dízimos eram para os levitas, porque eles também não tinham onde ficar. Eles precisavam do sustento do povo de Deus. Então, se o levita está passando necessidade, isso já é uma falha no caráter do povo de Deus. Então, olha que interessante. Então, quem que é o levita? Se a gente fosse, entre aspas, traduzir para os dias de hoje, todo aquele que se dedica integralmente ao ministério. Não só o pastor, o apóstolo, o super apóstolo. Tem o super apóstolo agora, né? Meu Deus. Não só aqueles que lideram uma igreja, mas todos aqueles que trabalham integralmente na obra de Deus merecem ser supridos pela igreja. E eu vou falar uma coisa muito séria. O fato de muitos homens de Deus, missionários, pastores, pessoas que estão integralmente na obra, estarem também passando necessidade, vai ser também um grande juízo contra a igreja no fim dos tempos. Exatamente. Contra aqueles que negligenciaram os seus irmãos por causa dos interesses próprios. E isso é muito sério. O cara prefere pagar uma manutenção num LED na igreja, né, cara, de que enviar uma oferta missionária, comprar algo para dentro do templo, sabe, ou consertar aquilo que já está pronto, sabe? E não que não precise, sim, né? Mas às vezes é aquela questão do padrão. Se você ganha lá 2.000 por mês, você vai se virar dentro do seu padrão. Mas vamos supor que você é promovido, passa a ganhar 10. Em vez de você continuar vivendo no mesmo padrão, o que você vai fazer? Você vai subir o padrão. Aí você vai sair de uma casa que era 1.000 para uma casa que é 3.000. Porque às vezes tem é um pouquinho mais bonita, tem uma coisinha melhor aqui. Aí você vai sair de um carro que o IPVA é 1.000 por mês, é 500 por mês. Um carro que o IPVA é 3.000 por mês. Ou por ano, desculpa. Por ano. Agora pensa a mesma coisa quando se trata da igreja. Antes você estava feliz com aquelas cadeirinhas, você se alegrava, sabe? Quando era aquela cadeirinha de plástico, você dava um sorriso, o violão, cadeirinha de boteco, claro, aí você risca ali a escola, né? Escola ali. Tô brincando. Mas entende? Aí, imagina, né? Visualiza. Mas o que acontece? Nós temos essa cultura de subir o padrão. A gente começa a receber mais oferta, a igreja começa a melhorar, o empresário começa a melhorar os recursos, ele não pensa assim, cara, estou melhorando de vida. O que eu vou fazer? Vou ter mais pessoas para eu ajudar, vou ter mais lugares para eu investir e ofertar no reino. Não, ele pensa, eu vou comprar coisas mais caras. E aí o que acontece? Vai subindo o padrão, tudo fica mais caro. Antes o cara com R$1.500 ele se virava para sobreviver e vivia bem às vezes. Ou não, né? Nos dias de hoje. Mas aí o cara tá ganhando 10.000. Aí ele gasta 9. Ele gasta 10, 11 e não falta ainda, né? Mas cartão de crédito de 50, né? E falta. Então assim, a gente vê essa realidade dentro da igreja. O que acontece? O cara tá com a igrejinha, tem lá, já tem o data show, tudo, aí não. Agora eu vou colocar um painel de LED. Aí sobe, sai do data show de 2.000 pro painel de 30.000. Agora já tem ar-condicionado, já tem tudo. Não, mas vamos colocar mais novos ar-condicionados. E aí vai subindo o padrão, vai ficando tudo mais caro. Aí vem uma pandemia. Aí, Deus, tá tudo... A gente está em crise, a igreja está sem dinheiro, porque o Senhor não vai suprir. O cara jogou o padrão lá em cima. Mas o que tem que ser o nosso padrão? Pessoas, né, mano?
Não que a gente não possa usufruir das coisas que Deus dá, do contrário, a gente tem que também usufruir. Mas eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar são em pessoas. Né? Exatamente, cara. Exatamente, em pessoas, investem. Nós somos a casa, né? O templo do Espírito Santo, né? Somos cartas vivas onde a gente levará o evangelho. Enquanto a gente tem vida, né? Ô Rasta, eu queria fazer uma pergunta que não é minha, mas é da Vitória. Um abraço para a Vitória, nossa aluna aí da escola Wave, né? Foi uma excelente aluna. Uma excelente aluna. E ela mandou uma pergunta muito legal, né? Que tem a ver também com o que a gente está falando. Como foi o seu processo de confiar em Deus no começo da caminhada em relação, né, a finanças, relacionamentos, seus sonhos? Como foi lá no começo da sua caminhada? Como foi esse processo? Foi uma luta. Foi um processo muito doloroso, porque envolve a família, né, cara? Eu trabalhava em uma multinacional top, né, que eu não vou falar aqui, mas é top, é conhecido no mundo inteiro, de alimentos. Aí minha família, meu pai era vivo, né? Aí depois meu pai veio a falecer, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa padrão, sabe? E minha mãe ficou muito preocupada, porque a renda também eu ajudava bastante, né? Na minha casa, eu sempre fui assim, sabe? Gostei muito de abençoar, né? O meu pai nos ensinou isso, né? A semear, sabe? Na vida das pessoas, principalmente na nossa família, né? E para você ter esse padrão de vida, vendo todo mundo fazendo faculdade, o sistema, né, cara? Tá todo mundo ali, né, se dando bem, comprando seu carro e tal. E você também vai no embalo. Porque você ali, muitas das vezes, não conhece o que você é em Jesus Cristo. Não tem uma identidade formada, né? Então, você vai muito pelas ideias dos outros, sabe? Principalmente também naquela época, estava tendo Facebook, Orkut. Aí você via lá a galerinha nas redes sociais. Tem muitas pessoas que gostam, né, de se comparar, né? Com essa galera das redes sociais, seus amigos se dando bem ali. E pra mim foi difícil, porque eu demorei muito, cara, pra poder ouvir Deus, sabe? E foi mesmo na dor, né? Praticamente, que eu ouvi o chamado, né? Deus teve que eu vou colocar esse cara na prova aqui. Agora ele é meu e eu preciso ter enviá-lo, né, para que possa concluir uma grande obra. Ainda estou em processo, né, mas não foi fácil não, Vitória, sabe? Porque quanto maior é a luta, maior é a vitória. É isso mesmo. Podia faltar uma brincadeira. Tem que falar, tem que... Ô, Rasta, outra pergunta, agora do João, hein, de lá de Chapadão. Esse daí foi um aluno que a gente provou ele, né? Esse é chapado, né, em Jesus. Porque quando algumas pessoas ouvem missionário, ouvem a palavra missionário, né, elas têm uma imagem negativa. É porque ainda vivem nos anos 80, 70, né, que pensa que missionário é pobrezinho, né, que tem que morrer de fome. Cara, nós somos embaixadores do reino. Somos a linha de frente, sabe? Eu acho que o cara mais, dos meus amigos lá em São Paulo, que é mais informado assim, sou eu, que sou músico, né, tal, né? Os outros caras falam 6 línguas, o outro é mestrado não sei o quê. Nós só temos elite, cara. Só missionário top, que tá traduzindo a Bíblia, né? Você vê? A galera bênção, sabe? Então a galera ainda tem essa mentalidade ainda, sabe? Que o missionário é o coitadinho, não pode usufruir das coisas, né? Ter que morrer ali, né? Não é isso, cara. Vocês estão me entendendo? Não é isso. Isso é legal, né? Porque às vezes as pessoas, elas entram nesse pensamento e elas acham assim, eu vou... Até nessa questão da... Porque eu penso assim, não é que a gente seja desdenhando daquilo que as pessoas dão, né? Mas às vezes as pessoas, elas trazem coisas que pra gente mesmo, né?
que às vezes coisa estragada, coisa quebrada. Cara, sabe? eu fiquei, Não, o Raça tá mano, eu aqui com a fiquei gente. revoltado, Ele cara. ficou mais revoltado com a Fiquei com a gente. revoltado porque o Gabriel, ele falou um bagulho que o cara tem que morrer, né, Gabriel, pra poder ofertar em missões, pra ganhar as Deus, coisas. Eu falei, Deus, Deus teve que Deus, matar. Deus. Eu falei assim, Deus não matou ele não, né? Ele se matou. Cara, pelo amor de Deus, mano. Só pra galera entender, né? É que muitas ofertas que chegam pra gente nas missões aqui vêm de pessoas que morreram, ou que faliram, ou que deram errado em alguma coisa. Então, assim, não que seja, né, que a gente deseje isso, né? Mas eu lembro que uma vez eu senti de abençoar uma pessoa, sabe? Eu tinha algumas coisas para doar, para ofertar, e eu não ofertei, sabe? E foi engraçado que depois essas coisas estragaram, Ainda bem que você não morreu, hein? entendeu? Ainda bem que eu não morri. Aí, ó. Mas eu senti de ofertar, passou um tempo, essas coisas quebraram, estragaram, porque eu fui egoísta, sabe? Então eu vejo muito isso. O Senhor nos move a ser abençoadores, mas quando nós retemos, essas coisas se estragam. É igual o maná, né, cara? O maná, ele vinha todo dia. Aquilo é um símbolo completo de confiança em Deus. Só tinha um dia, que eu acho que era na sexta, né, que você podia guardar o maná. Isso. Que aí ele vinha um pouco mais. Era o único dia que você podia guardar. Então, assim, se 6 dias você não pode reter, você guarda. Então, eu acho que as coisas que Deus nos dá é assim. A gente tem que mais distribuir do que guardar. Claro, ter essa sabedoria também, né? Mas, cara, quando Deus manda dar, nós não podemos reter. Se a gente retém, aquilo se perde, aquilo estraga, apodrece. Ou apodrece a coisa, ou apodrece o nosso coração. Que é pior ainda, né? Pior ainda se apodrece o nosso coração. Graças a Deus que eu ainda me arrependi a tempo, né? Senão era pra eu estar podre agora. Cara, entre nós missionários, as maiores ofertas que a gente recebe é dos próprios missionários, né? Verdade. Porque a gente entendeu, né? Eu vou falar assim, tirando alguns casos, né, que teve ofertas de empresários ou pessoas que têm condições mesmo, mas a maior parte das ofertas que eu recebo ou são de pastores mesmo, dos pastores, ou são de missionários. Mas uma coisa é em comum, pessoas que vivem para a obra. Porque quando a pessoa vive para o reino, parece que ela tem esse entendimento que eu preciso investir, sabe? Não somos daqui, cara. Né? Não somos daqui, ó. Jesus Cristo já tá voltando, cara, né? Maranata, galera. Precisa pregar o evangelho. Sim. Não. Legal, né? Eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que você já falou, eu ia perguntar para você falar sobre a sua filosofia, né? Sobre essa questão de finanças, porque, cara, eu acho muito bacana. A gente tá aqui andando com você faz alguns dias, assim, e eu vejo esse coração generoso mesmo em você, sabe? Tipo assim, tá precisando de algum dinheiro aí? Toma aqui, ó. É do reino, entendeu? Tudo não é do meu. reino. E eu acho isso muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua filosofia, né? Porque esse é o nosso estilo de vida. Porque, como você disse, né? Nada é nosso, tudo é do reino, né? Tudo é do reino. E eu fico com misericórdia, cara, sabe? Dessa galera que retém o dinheiro da igreja, sabe? Que esconde, que tem bancos, né? Essa galera que acumula, os acumuladores, sabe? Porque Deus nos deu um dom, né? O cara ali é empresário, mas... É a pessoa que quer guardar, no dia de semana, né? Não exatamente, cara. Entendeu? Isso é a minha oração, que eles se arrependam, né, cara? Eles se arrependam e venham entender, cara, que ali precisa um necessitado. E Jesus Cristo, ele falou, cuidar dos órfãos, da viúva, né? É entender que a gente tem uma fonte inesgotável em Jesus, né? E exatamente, a gente não precisa disso. É até importante, eu queria que você falasse um pouco, eu até comentei com você um pouco antes, eu queria que você falasse sobre, porque assim, tem muitas pessoas hoje pastores, pessoas que às vezes estão fazendo grandes eventos ali
E pouco tempo depois a gente descobre que essa galera tá investindo, às vezes, em bitcoins, guardando fortunas, né? Em coisas que vão ser para elas, ou que às vezes vão ser só para o ministério delas, né? E eu queria que você falasse, até importante, porque muitas pessoas não entendem isso, sabe? Elas não entendem. E eu falo assim, não só pessoas grandes, mas pessoas, né, que não têm assim muito recurso. Elas pensam, cara, vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu dinheiro, vou investir em bitcoins, vou investir em criptomoeda. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre isso, né? Explicasse assim o motivo de você pensar dessa forma. O próprio apóstolo Paulo falou em Efésios 4, né? Devemos trabalhar, né, com honestidade, né? E ajudar o próximo. A gente estava instruindo ali a igreja de Éfeso, né? E vou falar pra você, cara. Cara, esse é um pecado, né, velho? Muito pesado, né? E lamentável, a gente precisa orar por misericórdia. Não tô exagerando. E muitos vão prestar conta, né? Não é verdade? Vão prestar conta com Jesus. Na verdade, a gente vê grandes templos, né? Galera investindo o dinheiro. E agora na criptomoeda, muitos pastores caindo. Tendo escândalos, né? De grandes eventos que aconteceu no Brasil. Galera presa, né? Sabe? Sabe? E é uma galera que faz isso, sabe? Cara, pra mim, não conheceu, sabe? Verdadeiramente a palavra, tô falando aqui. Não conheceu a misericórdia e justiça, sabe? De Jesus Cristo. Sim. Lamentável. Mas fazer o quê? Deus está levantando uma galera, uma onda aí que não vai se corromper, né? Não vai se dobrar a Baal, entendeu? Não sei se estão me entendendo. Sim. Ô Rasta, pra gente não prolongar muito, eu quero até falar a você que está nos assistindo. Quiser mandar uma pergunta aí, faça aí no comentário, porque nós vamos fazer depois uma segunda parte, né, Rasta? Sim, vamos continuar, queremos falar de outros temas também, não só desse tema, mas a gente tem um monte de tema, né? Sim, Depois sim. a gente pode falar um pouco sobre os ministérios que você fez parte lá em São Paulo, chamados para fora, acho que foi um dos que você fundou e marcou muito, né? Inclusive marcou a minha vida, mesmo que de longe, marcou a minha vida. Mas para a gente encerrar, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, um pouco com o pessoal que está assistindo. O que você indicaria, assim, que conselho você daria, né, para aquele jovem que ele sente que tem esse chamado missionário, entendeu? Esse chamado para o reino, mas ele ainda não sabe como começar, não sabe o que fazer. O que você pode, assim, dizer, assim? Ora a Deus, lê a palavra, né? Eu creio que todo cristão tem que fazer isso, né? Sim. Mas muitas das vezes a galera não faz. Eles chegam lá Sim. em nossas escolas missionárias e totalmente perdidos. Mas procure uma escola missionária, cara. Sabe? Tem duas escolas aqui, né? Que é uma escola de férias, que é a Wave, né? Sim. E tem a escola Forja, né? Venha ter esse tempo, né? De qualidade. Existem outras organizações missionárias no seu estado, né? Quem estiver fora do Brasil também, né? Hoje nós fazemos parte do Reino de Deus, tem organizações missionárias que nós fazemos parte, está em 180 países, vocês sabem muito bem disso. E o reino ele avança, sabe? Sim. Precisa fazer uma escola missionária, até mesmo antes de ir para uma universidade. Porque a galera vai para a universidade e se perde, né? Acaba sendo às vezes, na verdade, vai perdido só. Vai começar aí. Mano, lá em São Paulo tem uma grande universidade, cara. A maioria é filha de pastores. Tá tudo nas raves, a gente tem que resgatar como alcoólico, sabe? Sujeira, sabe? Muitas das vezes o pai tá no interior, brother. Pagando ali, sabe? Sim. Pro playboyzinho ir lá e encher a cara de droga, zoar o barraco, mano. E então, velho, a gente precisa, sabe, ter essa consciência que devemos, cara, ir para uma escola missionária, ter uma libertação, né?
Sim. concreta em Jesus Cristo e entender o chamado, o propósito que Deus proporcionou para cada um de nós. Legal, Rasta. Prazer conversar com você. O prazer foi meu, mano. Vamos foi legal. ter outras conversas, né, mais pra frente. Você tem uma consideração final, Negão, fazer? Não, só isso mesmo. Né? Negão tá com a né, a presença do Rasta aqui. Que camisa do Leão aí, ó. Leão aí, Tá Leão é forte, né? hoje, né? Leão Tá de bonitão. Leão de Judá, todo arrumado, hein? Negão tá solteiro. Solteiro. Aqui até agora nesse Eu vídeo. sabia que ia chegar Até o momento da gravação desse vídeo. Coloca as risadas aí. Negão tá solteiro, galera. Eu, graças a Deus, tô comprometido. Né? Mas o Negão tá agora solteiro. Você vai zoar com os outros, né? Não, tô não, pô. Porque eu tô fazendo uma propaganda, Negão. Não, mas a gente Missionário é grato, né, pela sua presença, né? Não só aqui no podcast, mas a sua presença aqui, né, com a gente na missão. Entendeu? A gente tem aprendido muito com você. Espero que a gente possa continuar essa parceria aí, né, mano? Sim, Muito mais tempo. O reino ele avança, né? Onde que eu vejo que tem uma conexão com o reino, eu gosto de estar, né? Muitas das vezes a gente preza, fica ali, né? Só uma organização missionária, você... Só uma denominação. Não, uma denominação, uma placa. Eu não enxergo mais placa, sabe? Eu enxergo o reino de Deus e Jesus Cristo no centro. Sabe? Nada contra, tem que ter para poder diferenciar, mas eu não vejo mais isso não. Colo com os batistas, com os presbiterianos. Lá na Cracolândia a gente tá com os católicos. Os caras veem Jesus em nós, depois vai pra igreja. É isso, cara. Às vezes vai lá visitar, vamos na igreja católica, cara. A gente não perde aquilo que a gente é em Jesus Cristo. Nossa identidade, né? Nossa identidade. Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa o comentário. Deus abençoe. Gente, essa revista Causa, porque o objetivo é trazer essas causas do Evangelho de Jesus para toda a igreja, para todos que nos acompanham. Então, se você gostou desse podcast, compartilha, realmente compartilhe bastante e se inscreva para você acompanhar os próximos e dá uma olhada no canal aí, tem muita coisa boa, acredito que muito conteúdo que pode edificar a sua vida. Valeu! Valeu! Tchau, galera!